Muito bom dia, pessoal. Eu sou Daniel Gross, sou cofundador e diretor aqui da Liga Ventures. Estou super feliz de estar com vocês aqui hoje. Aqui também com o Matheus, que é nosso consultor associado de inteligência aqui na Liga. A gente vai apresentar depois, vai nos apresentar depois com um pouco mais de calma. Mas primeiro eu quero dar as boas-vindas para vocês, agradecer a presença de todo mundo que vai acompanhar esse webinar conosco hoje. É um evento que a gente faz com esse formato, com esses dados anualmente, é, com o propósito de trazer uma grande consolidação dos resultados de 2024 para o universo de startups aqui no Brasil e pincelar algumas perspectivas também para 2025 a partir de como o ano se encerrou, né? Então é uma ótima oportunidade para a gente fazer um review do ano e apontar ali para o que a gente espera para esse ano que está vindo agora. A gente sempre dá uns 5 minutinhos para o pessoal ir entrando, se acomodando aqui dentro do webinar. Enquanto isso, eu queria fazer um pedido para vocês se apresentarem, manda mensagem aqui no chat, compartilha quem vocês são, de que empresa, de que startup, de que área vocês são. A gente gosta muito de conhecer vocês, nos conectar com vocês. E além disso, já aproveitar para dizer que a gente vai tentar deixar no final um tempo para perguntas e respostas. Então, se tiverem qualquer ponto que vocês quiserem ir abordando, a gente tenta ir respondendo ao longo da apresentação ou no final aqui, vai muito aqui do tempo aqui para a apresentação. Legal, pessoal? Deixa eu então, antes da gente entrar no conteúdo de fato, contar um pouco mais sobre a Liga. Muitos de vocês já devem conhecer a Liga Ventures. A Liga é uma consultoria focada em apoiar grandes empresas a estruturarem, planejarem, executarem as suas estratégias de inovação. E a gente se posiciona como uma consultec, porque a gente agrega muita tecnologia, muito dado a esse processo consultivo de inovação. E a gente tem um grande ecossistema aqui de startups, de tecnologias, de soluções em torno da liga, que a gente usa para abastecer, inclusive, vários desses estudos, vários desses relatórios que a gente produz. São mais de 500 corporações apoiadas desde a fundação da Liga, são mais de 9 anos aqui de atuação, vamos fazer 10 anos esse ano, né? Mais de 60 mil startups mapeadas ao longo desses últimos anos, mais de 600 projetos de inovação e mais de 70 relatórios, estudos como esse aqui que a gente vai aprofundar hoje e que a gente segue publicando, segue desenvolvendo, segue aprofundando ano a ano. Aqui são algumas das empresas com quem nós já trabalhamos aqui ao longo dessa trajetória. A gente é agnóstico em relação ao setor, né? Então já trabalhou com empresas de diferentes universos, diferentes mercados aqui. E isso acaba dando muito background para a gente aprofundar, para a gente poder estudar diferentes áreas aqui do ecossistema de startups, algumas delas que a gente vai abordar com vocês hoje. E é legal de falar que esses dados, eles vêm todos da Startup Scanner. A Startup Scanner é a nossa plataforma de inovação aberta com foco em prospecção, avaliação, seleção de startups. São mais de 22 mil usuários na Startup Scanner hoje, que tem acesso a uma base de mais de 20 mil startups ativas. E os dados dessa startup, aqui eu estou falando entre Brasil e América Latina, né? Os dados da Startup Scanner eles servem de subsídio para esses estudos que a gente conduz, para esses relatórios que a gente produz. Então é importante destacar a Scanner aqui. E quem tem desafios relacionados à prospecção, seleção, avaliação de startups, dados relacionados à startup, a Startup Scanner é o ponto de referência para esse tipo de aprofundamento. E agora, 10h04, antes da gente entrar no conteúdo efetivamente, eu prometo que é o último slide, eu vou aproveitar para convidar vocês a entrarem no nosso grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp da Liga é um grupo em que a gente publica estudos como esse, relatórios como esse em primeira mão, convites para eventos como esse e discute tendências, movimentações, boas práticas relacionadas à inovação. É um grupo público aberto que a gente sempre disponibiliza para convidados como vocês, pessoas que têm interesse em se aprofundar no contexto relacionado ao ecossistema de inovação e principalmente de startups aqui.
Agora sim, pontualmente 10h05, a gente entra efetivamente aqui na parte do conteúdo. Então, como eu já me apresentei logo no começo aqui, vou aproveitar para me apresentar de novo, porque tem algumas pessoas que entraram para nos apresentar aqui de novo, né? Algumas pessoas que entraram nesses últimos minutinhos. Eu sou Daniel Grossi, eu sou cofundador da Liga Ventures, passei por várias áreas aqui da Liga, né, desde a fase de prospecção e seleção de startups, cuidei do nosso time de Startup Hunters aqui por um longo tempo. A partir daí a gente estruturou a nossa base de dados de startups, que deu a origem à nossa área de tecnologia, dados, inteligência, que é uma área que eu lidero hoje e da qual faz parte o Matheus, que está com a gente hoje. Obrigado, Matheus, por participar do nosso webinar. Matheus é especialista em inteligência de mercado, é nosso consultor associado aqui na Liga e responsável por boa parte dos estudos, pesquisas e todo tipo de relatório que a gente produz aqui na Liga e vai trazer uma visão super interessante aqui, uma perspectiva do que aconteceu no ecossistema esse ano. Para falar um pouco sobre a base que deu origem para esse relatório, antes da gente entrar efetivamente nos principais insights, como eu falei, hoje a gente tem mais de 63 mil startups ou projetos de inovação na base da Liga Ventures. Obviamente, essa base ela é viva, tem startups surgindo e startup interrompendo suas operações o tempo todo. Isso aqui nós estamos falando de um histórico de mais de 10 anos de base de dados que a gente vem consolidando. Então, obviamente, a gente não chega nesse universo de startups ativas, mas são mais de 20 mil startups ativas, considerando Brasil e América Latina. Para esse estudo especificamente, a gente faz um recorte Brasil, né? E daí saem também 24 mapeamentos de categorias diferentes, como fintechs, healthtechs, logtechs, retailtechs, startups focadas em diferentes setores. Agora sim, eu vou passar a bola então para o Matheus, que vai contar um pouco mais sobre esses insights. Matheus, de novo, obrigado por estar com a gente aqui. Vou passar a bola para você. Boa, valeu, Dani. Boa tarde, bom dia, na verdade, pessoal. Falando um pouquinho das categorias, para começar aqui, para a gente aquecer os motores, uma coisa que a gente vê de forma muito clara é uma vocação, né, uma aptidão do mercado brasileiro em alguns setores. O primeiro deles, é claro, e quando a gente pensa em startup, provavelmente 90% das pessoas aqui vão pensar nele, é o mercado de fintechs. O sistema financeiro no Brasil ele é muito avançado, seja em startups oferecendo serviços para bancos, seja oferecendo serviço para o consumidor final, enfim, tem um leque muito grande de soluções. É um mercado que a gente vê que, tanto investimento, agora também, quanto o número de startups e em outros aspectos, é um mercado gigantesco. Um segundo mercado é um mercado que, para a nossa economia, é gigantesco, né? E não poderia ser diferente aqui no mercado de startups, que é o agro. O agro é muito relevante no setor também. Tem muita startup, a gente falou de mais ou menos 830 startups no Brasil, então, é um segundo mercado muito importante. E, por fim, um mercado que a gente vem acompanhando aqui nos últimos anos, né, principalmente depois de 2019, foi quando ele assumiu a terceira posição, é o de health techs. O mercado de saúde foi um mercado que vem ganhando importância com o passar dos anos. A gente vê principalmente ali depois de 2020, né, na pós-pandemia, ele ganhando mais significância, principalmente em soluções voltadas para a telemedicina, cuidado, monitoramento contínuo. Então a gente vê muita solução surgindo e é um mercado que, com o passar dos anos, vem ganhando um share ali, né? Entre significância ali no ecossistema de startups. Então é um mercado legal para ficar de olho também. Passando aqui, já aproveitando, eu queria saber de vocês, qual dessas 5 categorias vocês acham que mais vai se destacar nesse ano de 2025? Aí tem como opções, né? Fintech, AgTech, HealthTech, FoodTech, Retail. Mas, se vocês verem alguma aí que faltou, pode comentar aí nos comentários também, que a gente está de olho e a gente vai passando, tá? Bom, seguindo aqui, vamos falar um pouco agora sobre como vem evoluindo o ecossistema. Uma coisa que a gente observa, e aí, tanto do ecossistema quanto também das categorias ali, é que o mercado, no geral, ele apresenta uma curva S. Então, a gente vê um movimento muito claro de consolidação no mercado, né? Então, as novas startups, o número de startups ativas não necessariamente ele está crescendo proporcionalmente ou algo do tipo. A gente vê um pico ali mais ou menos em 2019 e a gente vê uma redução agora, o que acaba também que impactando ali no surgimento de novas startups, né? Seguindo, vamos falar um pouco de demografia. Falando de demografia, eu acho que um principal aspecto aqui que a gente não pode deixar de falar é a importância de São Paulo no ecossistema.
não só sendo a capital financeira do país, mas também acaba que ela é muito importante no ecossistema de startup, onde a gente vê muitos hubs acontecendo, onde a gente vê muitas aceleradoras acontecendo, e também onde uma grande parte das startups tem sua sede, né? Então, mais ou menos 50% das startups hoje do Brasil estão aqui em São Paulo. Um segundo destaque, a gente vê a Santa Catarina, que vem surgindo como vamos dizer assim, uma palavra boa, uma incubadora muito grande de startups, né? É um estado que passou Minas Gerais esse ano, até então Minas Gerais era o segundo estado ali, agora Santa Catarina passa. No fim do dia, ali é um empate técnico, tá? Tem 6 startups de diferença, mas a gente vê 2 mercados aí com super potencial e que vem crescendo bastante. E aí são seguidos ali por Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, entre outros. Já em relação às cidades, a gente vê de novo o destaque para São Paulo, capital, né? Para Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Floripa e Porto Alegre como sendo desculpa, cidades ali com grande potencial e tem muitas startups surgindo, startups desenvolvendo solução aí para o mercado. Matheus, interessante aí que, apesar de Santa Catarina estar em segundo, Floripa está em quinto, porque o estado de Santa Catarina tem mais de um polo, né? A gente tem ali Joinville, Blumenau, tem Perfeito. cidades relevantes ali com um número importante de startups. É isso, perfeito. Ótima observação, Dani. Passando um pouco, então, para a gente falar um pouco de qual o perfil das startups que a gente tem observado, uma primeira análise que a gente traz é uma análise mais temporal das categorias, para a gente tentar entender o que está tendo de movimentações. E, bom, quais são os destaques aqui que a gente vê? Primeiro, fintechs e agtechs, a gente vê ela tendo um pico ali de participação, né, de share nos últimos anos, principalmente a partir de 2018 para cá, elas vêm ganhando já são mercados mega relevantes para a economia e vêm ganhando ainda mais relevância com o passar dos anos. A gente vê também health techs, que até então era um mercado que eu comentei, que não estava entre os 5 maiores ali até 2016, e com o passar do tempo foi ganhando relevância. Mas, por outro lado, a gente vê alguns mercados que com o tempo vieram perdendo um pouco de relevância, né, de share. Então a gente vê food techs caindo, a gente vê retail techs caindo, vê edtechs caindo e vê martechs caindo até 2021 e recuperando um pouco o seu share ali a partir de 2022, 23, 24. Então crescendo ali na sua participação no número total de startups. Falando um pouco agora sobre público-alvo das startups, né? Quando a gente pensa em startup, pelo menos eu, quando eu vou falar, sei lá, para algum amigo, algum conhecido sobre startup, normalmente o pessoal pensa em público B2B, B2C, desculpa. Então a gente pensa no Nubank da vida, a gente pensa no Neon, a gente pensa no Spotify, enfim. A gente pensa em N startups, normalmente com público B2C. Olhando para os dados, o que a gente vê, na verdade, é que grande parte das startups estão, na verdade, com foco no público B2B, cerca de 60% ali. O que que isso quer dizer e o que que justifica isso, né? Quando a gente olha para o mercado B2B, normalmente a gente vê soluções que têm mais facilidade, um mercado, na verdade, tem mais facilidade para começar, para escalar, sem ter, você ter que fazer um investimento gigantesco ali, né? Em aquisição de usuário, tecnologia e coisas do tipo. É um mercado mais fácil ali de você entrar e você escalar a sua solução. Então é muito interessante isso. Além disso, né, ali no mercado B2C, a gente vê cerca de. Pode botar, obrigado. Oi? Cerca de 27% das startups. E no outros ali, então a gente está olhando para o mercado B2G, B2G, B2B2C, enfim, outros mercados ali também de destaque. Agora sim, pode passar, por favor, Dani. Falando de time, então, uma coisa que a gente vê no mercado brasileiro, né, e aí não só no brasileiro, mas também no mundo como um todo, é uma concentração ali de pequenas empresas, né, pequenas startups. No nosso caso aqui, a gente está falando de mais ou menos 80% das startups têm até 50 funcionários e cerca de 20% ali tem acima de 51 funcionários. Uma coisa interessante desse número é que a gente tem visto um movimento ali de amadurecimento do setor e de crescimento mesmo das startups. Quando a gente pega esse número e compara com o nosso ecossistema do ano passado, que a gente apresentou também, o número de startups com 51, mais 51 funcionários era de 18%. Agora passou para 20%, então a gente viu um leve crescimento ali no número de startups ali com mais 51 funcionários, que acabam sendo startups um pouco mais maduras, que já estão em estágios de desenvolvimento ali mais avançados. Em relação a categorias que mais empregam, fintechs lideram muito pelo tamanho das startups que a gente tem, né? Então, a gente está falando de Nubank, a gente está falando de Neon, a gente está falando de outras startups aqui, Keitech, enfim, startups gigantescas que acabam liderando esse número, seguida por foodtechs e logtechs. Uma coisa de destaque é que logtechs, por mais que a terceira ali em números absolutos de funcionários, ela é quem lidera o número médio de funcionários de startup.
Então, um perfil de startup que acaba tendo muito mais empenho de pessoal, acaba sendo startups que precisam ali de um time um pouco maior. Seguindo aqui, eu acho que vamos falar da pauta talvez mais quente do momento e que por muitos anos acho que vai ser a mais quente também. Vamos falar um pouco de AI, né? Não tem como a gente falar de qualquer coisa envolvendo startup sem falar um pouco de AI. Hoje no Brasil a gente tem mapeado cerca de 741 startups que aplicam AI em suas soluções e a gente vê alguns mercados aqui que têm feito muita coisa e muita coisa bem interessante. O primeiro é Health Tech, né? O mercado que mais vem aplicando AI em suas soluções. A gente vê muita solução focada em dados, em copilots ali, tanto para o médico quanto para outros profissionais da saúde. Então, é um mercado que vem liderando justamente essa, posso dizer, revolução, talvez, que vem acontecendo no mercado de AI. Seguido pelo mercado de AgTech, que tem usado muito também para monitoramento de dados, monitorar culturas, coisas do tipo, mas também muito voltado para automação. Então, tem tido movimentos bem interessantes nos últimos anos aí, usando AI. E uma última coisa que me chamou bastante atenção nesses dados é a questão de fintechs ali, né? É o maior mercado hoje no Brasil em quantidade de startups, é o mercado que mais capta, mas não é o mercado que mais tem aplicado AI, né? Quando a gente surgiu todo esse movimento, né, de AI nos últimos anos, fintech sempre apareceu como um mercado com grande potencial, né? E realmente tem um grande potencial em AI, mas ele não hoje pelo menos não lidera ali como um dos mercados que mais utilizam AI, né? Ficando em quinta posição ali. E aí, já aproveitando esse gancho, eu queria ouvir de vocês, né? Qual tem sido o mercado aí que vocês acham que mais tem utilizado AI? Enquanto vocês vão respondendo, né? E aí, Dani, se puder liberar a enquete, por favor, eu quero recuperar ali a nossa última enquete. Enquanto vocês vão respondendo rapidinho, eu vou passar aqui. Né? Então, na última enquete lá que eu perguntei qual das categorias vocês acham que mais vai se destacar em 2025, a gente teve fintech liderando, seguida por agtech. Ou seja, acaba que as duas ali que mais tinham startup seguem sendo as que mais também a gente acredita que mais vai ter potencial aí nesse ano. Ô, Matheus, eu acho legal de falar aqui, porque acho que a gente tem visto muito caso de aplicação de AI, de startups aplicando AI, principalmente em ambientes mais controlados, né? Então, obviamente, a gente já vinha acompanhando um movimento muito grande de startups trabalhando com AI para análise preditiva, né? Antes dessa revolução da AI generativa que a gente está vendo em especial nos últimos 3 anos aqui, e aí agora, obviamente, é, AI generativa passa como um trator aqui e capta o foco, a atenção de todo mundo. E o que chama atenção é que o pessoal tem um certo receio, óbvio, de utilizar ainda a AI generativa para soluções que vão para o cliente final, em que você pode não ter o controle de tudo que está acontecendo, e usar a AI em ambientes controlados é mais relevante. Por isso chama a atenção aqui, Health Tech está em primeiro, né? Porque é um ambiente extremamente regulado, é um ambiente extremamente controlado, então, por um aspecto, isso pode gerar um certo receio na adoção de inteligência artificial, né? Você não pode ter 90% de certeza, 90% de precisão em vários dos casos aqui, né? Por outro lado, tem muita aplicação para análise de dados, e Health é um mercado que é muito amparado por dados, é um mercado que busca muito por eficiência, né? Então, a análise e volume de dados é muito grande. É um mercado que tem uma batalha muito grande contra fraudes, né? Para a gestão de todos os processos. Então, chama atenção aqui, de fato, Health aparecer em primeiro e a Agtex aparecendo em segundo. Acho que a Agtex aparecer em segundo também tem muito a ver com essa revolução dos dados, né? Um grande volume de dados para monitoramento eh, da produção, das fazendas, análise para crédito, né? Muita gente usando tecnologia e dados para oferecer créditos de forma mais assertiva aqui, né? Então, de fato, chama atenção esses pontos que você destacou e acho, pelo que o pessoal está falando aqui na enquete, que fintechs tem espaço para crescer aí, né? Perfeito.
E até pensando em fintechs, a gente olha ali ao amadurecimento, né, do sistema financeiro brasileiro, não só das startups, mas como um todo. A gente vê a questão do Open Finance cada vez mais quente, mais revolucionando o mercado ali. Toda essa questão que tem em real, que também tem em fintechs, acaba, né, toda a parte de gestão de risco, enfim, coisas do tipo, a próprio risco de crédito ali, análise de crédito, coisas do tipo. Então é um mercado que também, já aproveitando, tem muito potencial para usar AI, né? Muito bom. Vou virar a chavinha aqui. Deixa eu antes só compartilhar o resultado da enquete com vocês aqui. Vou virar a chave aqui de AI para investimentos, mas a gente não vai se descolar de AI aqui, porque essas coisas estão andando cada vez mais juntas, né? É, Vou começar falando da nossa curva de investimentos, a curva anual de volume de investimentos em startups no Brasil nesses últimos anos. Então, é, pegando ali para o período da pandemia, né? Acho que quem faz parte, quem acompanha o ecossistema de startups vai lembrar de como foi o período de 2021, final de 2020 até 2022, né? A gente teve uma corrida muito grande pela digitalização, né, no momento que estava todo mundo entrando em quarentena, se reacostumando com uma vida trabalhando de forma remota, uma vida de isolamento. Então, a corrida para a digitalização foi muito grande. Isso coincidiu por um período de juros muito baixos, inflação muito baixa, e para o final de 2020, um certo otimismo com como a gente conseguiu reagir em relação a Covid, como o mercado conseguiu reagir, isso acabou culminando numa corrida acelerada pelos investimentos em startups em 2021, que por muitos foi considerado como uma bolha mesmo de investimento em startups. Foi o recorde de investimentos no Brasil, foi o recorde de investimentos global em startups. E isso encerrou no primeiro trimestre de 2022, quando começa a guerra da Rússia e Ucrânia, os juros disparam, os investidores ficam mais cautelosos, mais incerteza no ecossistema, no ambiente econômico global, e aí, obviamente, os investimentos em startups se retraem consideravelmente, e a gente entra no que o pessoal chama de o inverno das startups ali, né? Quando os investimentos eles praticamente secam por um tempo. É... E aí, desde então, a gente vinha acompanhando um movimento de queda. 2023 foi um ano de queda de investimentos. E o que chama atenção é que quando a gente estava virando ali de 2024 para de 2023 para 2024, a perspectiva era de estabilidade dos investimentos. Os juros seguem altos, em especial aqui no Brasil. Não teve nenhuma grande mudança do cenário que indicasse o contrário, né, que vai ter uma queda dos juros, que vai ter uma queda da inflação, de que a economia vai viver um novo momento, né? Então a gente esperava um cenário de estabilidade dos investimentos, mas o que a gente viu, na verdade, foi um crescimento de quase 50%, foram, para ser exato, 49% de crescimento dos investimentos em startups de 2024 em relação a 2023. Esse número chama muita atenção. Globalmente, até também foi um ano de crescimento. Depois de uma sequência de quedas aí desde 2021, globalmente houve um crescimento de 4,5%, mas a gente cresceu bem mais do que o ecossistema global de venture capital. Uma das grandes razões para isso foi que a gente teve rodadas grandes, rodadas em startups consolidadas. Foram 33 rodadas acima de 100 milhões, igual ou acima de 100 milhões de reais. E essas 33 rodadas somadas, elas somam mais de 10 bi de reais. Ou seja, a gente está dizendo que essas 33 rodadas foram maiores do que todo o investimento em startups de 2023. É... E eu acho que uma coisa legal de destacar, a gente fala, pô, então foram algumas rodadas que puxam o montante para cima. É verdade, mas isso acontece todo ano. Todo ano a gente tem algumas rodadas que vão puxar esses números para cima. Inclusive em 2021, quando a gente teve recorde de investimentos, a gente teve algumas rodadas aqui que foram responsáveis por 80, 90% dos investimentos daquele ano. Mas chama a atenção aqui, que eu acho que esse sim é um destaque muito interessante, é que não só o volume cresceu
em volume de capital investido, mas também cresceu em número de transações. O que significa que nós não estamos falando só de startup grande captando, a gente está falando de startups menores, captando tickets menores, mas captando em mais volume do que a gente vinha vendo até 2023, que a gente viu em 2023, e acho que isso é uma boa notícia para o ecossistema. Diferente do que aconteceu globalmente, em que esse número caiu. Globalmente, esse número de rodadas ele vem caindo desde 2021 e nesse ano caiu 20%. Então a gente cresceu 10%, significa que a gente está indo, que a gente teve um ano que foi na contramão ali, de uma forma muito positiva para o que o mercado vinha apresentando globalmente. Acho que aqui vale destacar quais foram as áreas que geraram maior captação aqui, né? Primeiro, um destaque, como sempre, grande aqui para fintechs. A gente teve rodadas relevantes aqui ano passado, então teve a Asas, que captou 820 milhões de reais, Contabilizei, que captou mais de 700 milhões de reais, Cellcoin também com uma rodada de 650 milhões de reais. Asas, inclusive, um destaque interessante que teve a volta aqui do SoftBank, voltando a participar de um Big Round aqui no Brasil, né? SoftBank já fez vários unicórnios aí ao longo dos últimos anos, participando de uma rodada muito relevante aqui, uma das maiores do ano passado, além da Origo, que é uma gigante de energia, né? Que captou quase 2 bi de reais no ano passado. Uma startup que não está em nenhuma dessas categorias exatamente, mas vem furando essa fila, é a Traction, é uma startup de classe global que vem entregando soluções para a indústria, captou mais uma rodada, né? Ano a ano a Traction vem fazendo rodadas relevantes aqui, dessa vez uma rodada de 700 milhões de reais. A Traction está totalmente alinhada com essa tendência aqui de inteligência artificial, né? O Matheus estava trazendo um pouco desse cenário de AI. AI não tem jeito, pautou os investimentos em startups em 2024. Globalmente pautou os investimentos em startups. 37%, isso não está no nosso relatório, porque são dados globais, né, mas é legal compartilhar com vocês. 37% dos investimentos, de acordo com o CB Insights, foram para startups de AI. E aqui eu estou falando de AI puro aqui, né? Plataformas de AI, como OpenAI, a xAI, Anthropic, Databricks, foram rodadas muito relevantes. A Databricks captou mais de 10 bi, OpenAI teve uma rodada de mais de 6 bi de dólares. xAI, 2 rodadas de 6 bi de dólares. Então foram rodadas bastante relevantes e lá a gente está falando de investimentos indo direto para plataformas AI first, ali, puras de AI. Né? Aqui no nosso relatório, o que a gente procurou refletir? Acho que a gente tem um contexto muito diferente, né, no ecossistema brasileiro. Esse mercado de inteligência artificial ele é um mercado que está sendo disputado por big techs e com empresas com fundings astronômicos. O que a gente tem visto muito aqui são startups que adotam ou estão passando a adotar inteligência artificial em suas plataformas. E várias vezes as rodadas de investimento captadas, inclusive, têm sido direcionadas seja para adquirir startups relacionadas a AI, seja para desenvolver e trazer inteligência artificial para a solução dessas startups. Então, o que a gente percebeu aqui é que 42% entre o montante captado aqui em 2024, 42% desse montante foi para startups que estão aplicando inteligência artificial em suas soluções. Não necessariamente elas são plataformas de AI, não necessariamente elas são puras AI, mas elas estão trazendo ou aplicam IA em suas soluções. Como é o caso da própria Traction, que eu destaquei aqui anteriormente, que usa muito inteligência de dados, muito volume de dados coletado, combinado com inteligência artificial para soluções para a indústria.
Como é o caso, por exemplo, da Jus Brasil, uma startup que acho que todo mundo conhece, que trabalha com um volume de dados jurídico muito grande e fez uma rodada relevante também em 2024. Falando aqui de M&A, acho que aqui a gente tem uma outra surpresa. A gente teve um ano recorde em 2024 de M&As no Brasil. Foram 124% a mais de transações, então estamos falando de 132 transações contra 59 em 2023. E é um ano recorde mesmo. 2021, que foi o ano recorde para tudo no ecossistema de startups, a gente teve 96 aquisições aqui no Brasil. E agora, a gente teve 132 aquisições, um movimento muito grande de consolidação de mercado. A gente percebe um movimento forte de startups comprando startups, empresas de tecnologia comprando startups, e isso se reflete aqui nesse material, se reflete aqui nesses dados. Lembra que lá no começo o Matheus falou da curva em S do número de startups aqui no ecossistema brasileiro, ou seja, a gente tem um surgimento menor de novas startups em termos de número, de volume do que a gente via há algum tempo, a gente tem uma estabilização, o ecossistema segue crescendo no número de startups, mas numa velocidade muito menor do que a gente via até ali 2019, né? E acho que uma boa parte tem a ver com isso que a gente percebe aqui refletido no cenário de M&A. A gente percebe que o mercado muito mais consolidado, com várias das principais áreas já ocupadas por players de destaque. Então, quando você olha para fintechs, os neobanks, as plataformas de crédito, você já tem os players que são referências para cada mercado. Quando você vai ver para marketing, plataformas relacionadas à automação, a CS, você já tem os players que ocuparam os principais espaços nessa categoria, você começa a ver novos entrantes funcionando, entrando às vezes em partes desse mercado, se especializando em resolver bem partes dessas etapas, e que acabam por ser adquiridos por players maiores no movimento de consolidação de mercado. Além disso, a gente, num cenário de funding mais difícil, como a gente enxerga, como a gente tem enxergado nesses últimos anos, né, startups com mais dificuldade de captar as próximas rodadas, é natural para muitas delas que decidam por, em vez de eu brigar aqui para tentar ser um unicórnio, eu vou fazer parte de um ecossistema maior, eu vou passar por um processo de aquisição, que é onde eu tenho maior potencial aqui para continuar crescendo e cumprindo a minha missão enquanto tecnologia, enquanto solução. Então, um movimento de consolidação bastante forte, um movimento de amadurecimento também de M&A com transações de startup, empresas mais preparadas para comprar startups e integrar startups às suas soluções, startups maiores que cresceram e estão preparadas para comprar outras startups, né? Então tudo isso reflete nesse crescimento do número de M&As em 2024. E para onde foram esses M&As, né? Principalmente nos mercados de fintech e HR techs. Olha que interessante. O HR techs é um desses mercados em que a gente vê esse movimento forte de plataformas que estão ocupando cada vez mais esse espaço no mercado, né? Então, plataformas grandes que se consolidaram e vão entrando em várias etapas de RH. Estamos falando de recrutamento, de avaliação, de cultura, de people analytics, e que então vão incorporando novas tecnologias, e para isso elas estão se valendo muito de aquisição para esse movimento. Fintechs é sempre o maior mercado para a gente em termos de investimento, aquisição, número de startups. Natural que também seja um mercado muito atrativo para M&A aqui, e esses são alguns destaques. Martech passa por esse mesmo caminho de consolidação que a gente falou aqui de HR Techs. A gente tem muitas plataformas grandes que ocuparam espaço de automação, de marketing de conteúdo, de sucesso do cliente, e que tem feito aquisições em série aqui para estruturar e formar ecossistemas maiores, além de players de tecnologia, como grandes ERPs de mercado que têm adquirido muitas soluções, tanto de HR Techs quanto de Martechs, e esses ERPs eles são sempre grandes compradores de startups no nosso mercado. Pessoal, a gente passou por todo o conteúdo que a gente queria cobrir aqui hoje.
Quero aproveitar para fazer mais uma vez um convite para quem se interessar, fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, em que a gente comunica, distribui relatórios, estudos como esse, eventos como esse. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma pergunta, ainda está em tempo aqui, só jogar aqui no chat para nós. Mas a gente pode estender essas discussões. Colamos aqui no chat meu LinkedIn, o LinkedIn do Matheus. A gente adora falar sobre startups, tecnologia, inovação. A gente produz muitos estudos, alguns deles públicos, outros deles para os nossos clientes, com objetivo de análise competitiva, com objetivo de planejamento estratégico de inovação, de definições de teses, de investimentos. Então, esse é um assunto que a gente está o tempo todo estudando, aprofundando, que a gente, obviamente, conseguiu compartilhar alguns desses resultados com vocês, mas o material mesmo, na íntegra, está disponível também aqui no chat. Na primeira mensagem que a gente mandou aqui, com todos os slides, obviamente a gente não conseguia passar por todos eles aqui hoje no webinar, não era o objetivo, mas tem mais detalhamentos lá, mais aprofundamentos lá. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer todo mundo que participou com a gente aqui hoje. Quero agradecer o Matheus por ter apoiado aqui na condução dessa apresentação. O Jun está perguntando aqui se a gente tem dados de aporte por rodada. A gente tem sim. Jun, a gente, na verdade, esses dados são os consolidados de cada rodada discriminada dentro da plataforma. Aqui a gente sempre trabalha com dados abertos, a gente tem eventualmente alguns dados que não são públicos, mas que a gente não pode compartilhar externamente, mas aqui na Startup Scanner a gente sempre traz todos os dados de cada rodada detalhados aqui de cada startup. Isso não está disponível nesse relatório porque não é o propósito, aqui o objetivo era falar mesmo de dados agregados, de tendências e movimentações de mercado, mas dentro da plataforma do Startup Scanner, para cada startup tem ali a lista de quais foram as rodadas, quando elas aconteceram, quem foram os investidores, qual o volume do aporte, se tem dados de valuation a gente acrescenta ali também. Então, a gente tem sim esses dados disponíveis e a gente usa para fazer essas análises. O próximo relatório desses vai ser o relatório de Health Techs, então aguardem aqui, a gente vai lançar ainda essa semana, e na sequência a gente vai ter também o nosso relatório de Log Techs, que a gente vai dividir com vocês, e aí a gente consegue aprofundar especificamente quais são as movimentações que estão acontecendo em cada um desses mercados. A gente sempre cobre os principais mercados, fintech, retail, foods, são áreas que a gente se interessa bastante, então fiquem atentos ali, participem dos nossos grupos, acompanhem a Liga nas redes, vai ser ótimo ter a companhia de vocês também em próximas sessões como essas. Muito obrigado, pessoal, um ótimo dia para todo mundo, obrigado, Matheus, vou deixar você se despedir também do pessoal. Valeu, gente. Qualquer coisa, chame a gente ali no LinkedIn que a gente pode trocar um pouco mais sobre o ecossistema aqui. Valeu. Valeu, pessoal, um ótimo dia.